Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Pai amado, nós louvamos o nome do Senhor nesta noite, por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nós pedimos, meu Pai, que o Espírito Santo do Senhor possa ministrar aos nossos corações a Tua rica palavra, Pai Santo. Nós fazemos esta oração humildemente no nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Querido, o Senhor Jesus, antes de subir ao céu, despedindo dos seus discípulos, após 3 anos de ensinamentos, para os seus apóstolos, Jesus os ensinou como eles deveriam dar seguimento às boas novas de salvação do Evangelho, que é o poder de Deus, sabendo que Ele vai subir para junto do Pai. Ele fala para os discípulos: eis que é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Amém, irmãos? Guardemos essas palavras do nosso Senhor Jesus. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Estava lendo um artigo outro dia, onde o escritor disse: o mal já perdeu, o inimigo das nossas vidas já foi derrotado. A aliança de Deus com o homem não foi feita no nascimento de Jesus. A aliança de Deus com o homem foi feita na morte de Jesus na cruz. Ele morreu por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre suas pisaduras nós fomos sarados. Como se estivéssemos diante de um tribunal para sermos julgados e condenados. E o acusador acusando: você pecou, merece morrer. E a condenação é a cadeira elétrica, a condenação é a forca. E antes de o juiz bater o martelo para decretar sentença por causa dos pecados, eis que chega um advogado e diz: eu morri por ele.
Eu já morri por ele, por isso eu estou absolvendo. Ele é inocente a partir de agora, porque ele me aceitou como seu Salvador e seu Senhor pela fé. Então Jesus, ele pagou a nossa dívida. Amém? Como se você não, né? Alguém fosse lá numa loja e comprasse um celular em algumas prestações e não pagasse. E fosse chamado à loja. E quando chegasse o gerente falou, você deve esse aparelho. E alguém chega e fala, eu vou pagar para ele. Jesus fez muito mais que isso. O Senhor nos justificou, como eu falei domingo de manhã. O Senhor nos fez justos como pessoas que nunca tivesse pecado, que não deve mais nada. Olha o que Ele fez por nós. Então o Senhor Jesus é forte na batalha, o Senhor Jesus é poderoso. O profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, ele vai descrever o nascimento do menino Jesus. Não é assim? Ele diz, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sob os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e também príncipe da paz. Isaías o descreveu como Deus onipotente, o que tem todo o poder nos céus, na terra, sobre toda a humanidade, todos os poderosos da terra. O Senhor Jesus, a Bíblia Sagrada diz que haverá um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos farão isso. Pastor, até aqueles soldados que cuspiram, sim, os soldados que cuspiram no rosto dele, eles vão ajoelhar e falar, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Todo-Poderoso, o chamado em hebraico El Shaddai. Nada, irmãos, é impossível para Jesus, porque Ele é mais forte do que tudo. Ele é Deus forte. Estava ouvindo um cântico ontem, um hino, e a letra do hino diz que aquela pedrinha que saiu da funda das mãos de Davi parecia uma bala de canhão nas mãos do Deus poderoso. O Deus poderoso que Davi diz, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, e jogou a pedra. Deus poderoso na batalha. Em vários textos na Bíblia nós vamos ver Deus falando, porque a batalha não é vossa, a batalha é minha, diz o Senhor. Porque Ele é forte na batalha. Enquanto Ele esteve na terra, Jesus em forma humana, Ele vai mostrar, exemplos para nós do seu poder, da sua força, da sua autoridade, nos mostrando, nos revelando que vinha sempre de uma vida de oração, vinha sempre de uma vida a sós com o Pai. Jesus saía para ir orar sozinho. Volta e meia Jesus ia orar, conversar com o Pai. Como um filho conversando com o Pai e Ele sendo Deus. Irmãos, os irmãos acham que Jesus, sendo Deus, precisava orar. Ele nos dá este exemplo de ter essa comunhão. Não é assim que Ele falou com os discípulos? Ora, quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Estamos juntos. E Ele vai então realizando milagres, mas estando sempre em oração. Quando Ele vai chamar o defunto Lázaro da sepultura,
ele fala com o Pai, ele ora. Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou conversando com o Senhor, orando ao Senhor, para que essas pessoas creiam, que o nome do Senhor seja glorificado. Nós, irmãos, no decorrer da nossa vida, na nossa caminhada cristã, você já pediu em suas orações assim: Senhor, dai-me forças, não é assim? Quando vai dormir, a oração é assim: Senhor, durante esta noite, renova as minhas forças, físicas, espirituais, emocional, renova as minhas forças. O texto não diz que Ele renova as nossas forças como da águia. Então nós precisamos dessa força que vem do Senhor para as nossas vidas, porque nós estamos caminhando para os dias maus. Os dias são maus, diz a palavra de Deus. Então, irmãos, vamos acompanhar alguns versículos do texto que acabamos de ler. Versículo 24. Jesus, Ele é mais forte do que qualquer temporal. Ele é mais forte do que a tempestade. No país tal, no estado tal, aconteceu um furacão e destruiu, e arrasou, e aconteceu isso e aquilo. Jesus é mais forte do que aquele furacão. Jesus é mais forte do que qualquer temporal. Versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Quantas vezes há aqueles que sentem o seu barco sendo balançado e açoitado pelas ondas fortes de uma tempestade. E infeliz é aquele que não tem a quem chamar, infeliz é aquele que não tem o socorro de Jesus, que é forte. A quem recorrer? A quem buscar socorro? Lembra que o salmista disse: eu olho para os montes, porque os soldados se acampavam nos montes, os exércitos ficavam nas montanhas, para atacar quem passava nos vales. Ele dizia: eu olho para os montes, de onde vem o meu socorro? De onde? Não vem dos montes, não vem de soldados, o meu socorro vem do Senhor, que tem poder e que fez o céu, os montes, fez a terra. Então Jesus manda os discípulos atravessarem o mar da Galileia, no versículo 22, é uma ordem expressa para que eles atravessassem. Agora seja sincero, Jesus como Deus, sabia ou não sabia que levantaria uma tempestade? Na sua onisciência, sendo dono de tudo, certamente Ele sabia, mas sim, Ele fala com os discípulos: vão adiante, podem ir. De repente, talvez como eu e você, se estivéssemos lá, entraríamos no barco e olhava para Jesus e pensava: será que Ele não vai? Será que Ele vai ficar aí? Mandou a gente ir, né? Mandou a gente atravessar, já é de tarde, daqui a pouco vai cair a noite. Mas eles foram, Jesus ficou em terra, e o texto diz que Jesus foi orar. Uma tempestade então pega os discípulos de surpresa. Não é assim que muitas vezes somos pegos de surpresa? As tempestades para nós, irmãos, são surpresas, não são como as tempestades naturais. Hoje a gente estava aqui na salinha, arrumando a salinha das crianças, eu ouvi quando a Raquel falou assim: não é possível, vai chover, olha que calor, não, vai chover. É assim que a gente fala, né? Esquentou muito, vai chover. Olha, quando os meus pais falavam: hoje vai cair chuva e pesada, gente, pode prevenir. Minha mãe fala de jeito: pode prevenir, vai cair chuva pesada. Mas as tempestades das quais eu estou falando são surpresa para a gente. Às vezes somos pegos de surpresa, e pegou os discípulos de surpresa. O texto sagrado, no versículo 23, diz que nesse momento
que a tempestade chega, Jesus está em oração. Está lá no monte, conversando com o Pai. O texto diz que ele os viu remando contra as ondas. Jesus, de onde orava, os viu pelejando contra o temporal. Essa palavra nos ensina que quando estamos no meio dos temporais, das tempestades, que a onda bate forte na nossa família, que a onda bate forte em nossas vidas, nós temos um que vê. Nós temos um que está sentado à destra do Pai, e diz o texto, de lá intercede por nós. Não estamos sozinhos. Os discípulos não estavam sozinhos. Os discípulos estavam guardados debaixo do olhar de Jesus. Ele os viu e nesse momento Jesus se encarrega de ir até onde eles estavam. Que interessante, irmãos, eu fico tão feliz quando leio esse texto, porque Jesus poderia lá do monte falar assim, ó, vento, para. Mas ele não faz, ele faz questão de ir lá, de ir perto, para que eles pudessem vê-lo. Jesus faz questão de ir para que eles pudessem vê-lo andar sobre aquilo que batia no barco, sobre aquilo que afligia os discípulos. Jesus faz questão de ir andando e pisando sobre aquilo que ameaçava a vida dos seus discípulos. Olha que linda a palavra de Deus. O Senhor tem poder, Ele é forte para pisar em cima das tempestades que vêm contra nós, para nos afligir. Jesus Cristo não estava treinando os seus discípulos para morrerem afogados no mar da Galileia. Não, não foi assim, não foi para isso. As tempestades, irmãos, eram temidas, e com a maior demonstração de força da natureza, eles viam as ondas, eles viam a tempestade, e eles ficavam apavorados com isso. Eles pensavam que ia morrer. Os irmãos lembram da outra que Jesus dormiu, o que eles disseram? O Senhor não vê que vamos morrer? Mestre, mestre, socorre-nos, o Senhor não vê que perecemos? Pavor, medo de morrer. Assim eles viam as tempestades. Não havia nada mais poderoso do que um temporal deste tamanho naquela época. E a região do mar da Galileia sempre, vez em quando, aconteciam essas tempestades fortes, por causa das encostas, né, do Monte Hermon, por causa das encostas, dos picos das montanhas do Monte Hermon, do Rio Jordão, o Mar Morto. Então aquilo tudo junto ali, o mar do Tiberíades, o vento batia e voltava e trazia ondas no lago da Galileia. As tempestades pequenas eram comuns no mar da Galileia, mas desse tamanho não era comum. Essa era de trazer medo. Então Jesus, ele vai mostrar o seu poder sobre a natureza, porque João, capítulo 1, versículo 1, onde começa a história de Deus, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E tudo que foi feito, nada do que foi feito sem Ele. É assim que começa a história. João está dizendo, o mar da Galileia foi feito por Ele, os ventos foram feitos por Ele, a terra foi feita por Ele, tudo é dele, Ele é Senhor de tudo. Então Jesus vem, acalma a tempestade para eles verem o seu poder, para nos mostrar que Ele traz paz às nossas vidas, quantas vezes for preciso. Ele tem poder sobre a enfermidade, Ele tem poder sobre o mal, Ele tem poder sobre a morte. Ele mostrou isso tudo nos 3 anos aqui na terra. Tem poder
sobre as potestades, quando ele disse para os demônios do gadareno: sai desse homem. Ele tem poder sobre a enfermidade, quando ele tocava no mudo, no surdo, no cego e o restaurava, e muito mais, tocava, ele pegava no leproso. Ele mostrou que tem poder sobre a morte, ao ressuscitar filho de Jairo, Lázaro, filho da viúva de Naim. Ao sair do túmulo, Jesus mostra o quanto ele é poderoso para nós. Então por que tanto medo? Então por que temer tanto diante das tempestades? Jesus é maior que a tempestade ou que qualquer tempestade que você venha passar. Amém? No versículo 25 a 27, Jesus mostra que ele tem autoridade, que ele é mais poderoso e mais forte do que o medo. A Bíblia diz que ele está indo para a casa de Jairo, mas a marcha de Jesus para a casa de Jairo foi para atender um pedido de cura para menino de 12 anos. E ele está indo. Nessa trajetória, os servos do Jairo vêm dizendo: não incomodas mais o mestre, porque sua filha agora já está morta. A marcha que era para uma cura, agora já muda. Então Jesus entende, agora não é só para cura, agora é para ressurreição. Jairo, então ele dá esse conselho, ele olha para Jairo e fala, para aquele pai angustiado, ao receber essa notícia de que a filha morreu, ele olha para Jairo e fala: Jairo, não tenha medo, não temas, apenas acredite, creia, continue com aquela mesma fé que você veio a mim buscando cura. O que Jesus está dizendo, irmãos, para Jairo, que para ele não fazia diferença se era uma febre ou se era a morte. Jesus estava dizendo para Jairo que não fazia diferença se era uma gripe ou se era uma lepra. Para ele é a mesma coisa, o poder é o mesmo. Então ele disse isso para Jairo: não tenha medo, apenas creia. Eu tenho mais poder que o medo. Os outros discípulos então reagiram, esses discípulos reagiram com muito medo. A Bíblia diz que eles encheram de pavor, eles ficaram com medo, medo da tempestade, medo daquele homem que vinha andando sobre as águas. E gritaram: é um fantasma, não é normal, isso não é natural, isso é coisa do outro mundo, é um fantasma e vem aproximando. Então eles gritam apavorados. A tradução desse texto, irmãos, é pavor. Sabe aquele medo de dar pavor? Aquele medo de fazer as pernas ficarem sem reação? Esse medo que eles ficaram. Quando eles viram alguém andando na água, ficaram dessa maneira. O medo, então, vai produzir pavor. Por isso, eles gritavam em delírios e pensavam que estavam vendo coisas, delirando. E assim, às vezes, quando estamos com medo, não conseguimos pensar direito, o medo não nos deixa entender as coisas. O medo, ele é uma força que descontrola a pessoa. Não é assim? Eu já ouvi muita gente falando que a pessoa dirigir com medo é um perigo, é muito perigoso. Não é, Paulo? A pessoa dirige com medo, é perigoso. O medo descontrola. E eles ficaram dessa maneira. É por isso que Jesus, já sabendo, ele diz: não tenham medo, sou eu estou aqui,
Eu vi, eu vejo, eu estou acompanhando a trajetória de vocês. Foi eu quem mandou vocês atravessarem. Eu não ia deixar vocês sozinhos. Se eu mandei vocês irem, eu estava olhando, eu estava vigiando, eu estava observando. Não tem aquele pai ou aquela mãe que o filho quer ir sozinho para a escola e fala: pode ir então, hoje você pode ir sozinho, mas vem atrás escondido. O filho acha que ele está indo sozinho para a escola, né? todo, mochilinha nas costas, né? O pai ou a mãe orienta, né? Passa na calçada assim, não atravessa a rua não, vai nessa calçada até na escola. E se assim orienta, dá as orientações, vai. Quando o filho vira a primeira esquina, vai atrás. E fica de longe, vigiando. O filho acha que está sozinho. Mas o pai ou a mãe ficam vigiando até ele entrar na escola. Aquele cuidado. Hoje eu falei de Jesus para uma senhora. Eu falei assim: nós somos filhos de Deus, criados e também herdeiros por causa do sangue de Jesus Cristo. Agora somos filhos mesmo. E o nosso Deus é um Pai que jamais vai desamparar o seu filho. Ele não desampara os seus filhos. Ele ama, e o amor dele é incondicional. Você gostando dele ou não gostando, ele te ama. Deus tem um carinho muito especial e inexplicável pelos seus filhos. E quando achamos que estamos sofrendo, não estamos sendo corrigidos. Estamos apenas sendo guiados nos caminhos dele. Igual nós fazemos com os nossos filhos. Ele nos ama. Então o nosso sustento vem do Senhor, nossa vida vem do Senhor, tudo vem do Senhor. Irmãos, eu fico impressionado que na travessia do povo de Israel no deserto, diz o texto claramente: as roupas não envelheciam, os calçados não gastavam. O poder de Deus cuidando até das roupas dos seus filhos e dos seus calçados. As pessoas olhavam para a camisa do outro e falavam assim: mas peraí, já tem 15 anos essa camisa sua, não ficou velha? Não, não ficou velha não, é a mesma, está novinha, e eu uso sempre. O que é isso? É o cuidado dele. É o cuidado dele. Mas eu estou lembrando que você comprou esse sapato tem 10 anos, ele nem está arranhado, não, é o cuidado dele. Deus não deixava os calçados e nem as vestes acabar, nem gastar, irmãos. O cuidado de Deus pelos seus filhos, e Jesus mostra isso aqui para os discípulos: não tenham medo, sou eu, não deixem o medo descontrolar vocês. Eu estou chegando, eu estou andando sobre essas águas para mostrar para vocês que eu tenho controle, eu tenho o equilíbrio da natureza nas minhas mãos. E acontece o furacão se eu permitir, porém se eu mandar parar, ele para. Eu tenho controle sobre todas as coisas. Então, vocês não precisam ficar no meio das tempestades com a sensação de incerteza, de que será possível. Ele é o Deus do impossível. O segredo está na obediência a Ele. O segredo está na obediência ao nosso Deus. Versículo 25 da nossa Bíblia. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Enquanto muitos perdem o equilíbrio, Jesus consegue se manter intacto sobre toda e qualquer situação. Ele está sentado no mesmo trono, tem o mesmo poder nos céus e na terra, ontem, hoje e eternamente. Então Jesus mostra a sua força sobre os temores dos homens, sobre o medo que as pessoas têm, para nos ensinar que juntos com Ele, andando com Ele, nós estamos seguros.
seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal. Ele em seu caminho sempre me conduz. Não é assim que diz o cântico? A gente podia até cantar o hino todo dentro dessa palavra, né, irmão Maria? Cabe todo aqui, né? Não me deixará, mas me abrigará. Do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará. Olha o amor de Deus pelas nossas vidas. Então, querido, podemos pedir a Jesus para nos dar equilíbrio, podemos pedir a Jesus para tirar os nossos medos, tirar as nossas dúvidas, as nossas incertezas, para vencer as tempestades, os temporais que se levantam contra a nossa vida. O Salmo 37, versículo 23 e 24, irmãos. Gostaria de ler esses dois versículos. Diz assim, 37, 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, olha as tempestades, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. É o cuidado do Pai. O cuidado do Pai. Jesus, então, ele traz equilíbrio para aqueles que o amam no meio das tempestades. Amém? 3. Versículo 28 a 31, Jesus vai provar que Ele é poderoso para tirar as nossas dúvidas. Tem aquele momento que parece que estamos duvidando, pensativos. Será que é Deus mesmo? Será que não é? Será que é da vontade de Deus? Será que não é? Quando Pedro pediu a Jesus para andar sobre as águas, ele mostrou coragem, mas também dúvidas. Ele fala: se tu és o Senhor. Jesus disse: calma, não tenham medo, sou eu. Então Pedro vai dizer: se és realmente o Senhor, me manda ir andando. Não precisava, irmão, não é verdade? Nem precisava. Hoje, lendo o texto, sabendo do ocorrido, a gente fala assim: se eu estivesse no barquinho, eu falava: Pedro, deixa isso para lá, é ele mesmo. É ele mesmo, para que isso? Deixa ele chegar aqui, entrar no nosso barco, ele está andando. Lendo o texto hoje, mas a gente não faria isso lá na hora, né, irmã Raquel? Não faria, né? E gritar com medo, isso mesmo, Pedro, vê se é ele mesmo, né? Mas eu não vou, se Pedro quiser ir, vai. E Pedro foi. Jesus fala: sim, sou eu. E ele vai, e ele pisa, e ele firma, e ele dá o segundo passo, o terceiro passo, e o quarto passo. Não foi suficiente, ele vai mais. Só que a visão de Deus é uma em relação à tempestade, a visão nossa é outra. A percepção de Cristo é uma e a de Pedro é outra. Jesus tem poder sobre a natureza, sobre os ventos, as ondas, a tempestade. Pedro não tem. É por isso que quando ele sente o respingo das águas, quando ele sente aquilo batendo, ele começa a ficar pensativo. A atenção de Pedro é tirada. Isso nós todo mundo sabemos. O foco dele é tirado. Então ele começa a ir para o fundo. Começa a ir para o fundo. E aquele que disse: se é realmente o Senhor, manda que eu vá aí andando até encontrar com o Senhor, andando sobre as águas. Venha, e ele foi. Esse mesmo foi chamado de homem de pequena fé. Jesus fala: por que você duvidou? Ora, você já não deu 2, 3, 4, 5 passos, porque ainda duvidou. O que Jesus estava falando para Pedro, irmão? Por que você duvidou que andaria mais sobre as águas, ou porque você duvidou que sou eu que estou aqui? A sua fé ainda está muito pequena para andar sobre as tempestades, porque você tira os olhos de mim.
você está me perdendo. Logo, quando nós estamos tentando sobreviver em meio às tempestades, irmãos, precisamos estar focados nele. Não somos nós que temos autoridade e poder sobre as adversidades, as mazelas, as lutas, as tempestades que açoitam a nossa vida. Quem tem esse poder é Jesus. É Ele quem tem esse poder para tirar o nosso medo, tirar nossas dúvidas e ajudar a vencer. Quando nós perdemos essa percepção, nós vamos afundar. E ele olhou, diz o texto, para os ventos fortes que eram contrários. Versículo 24. Que diz: entretanto, o barco já estava longe, a uma distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, o vento fazia com que o barco voltasse, não continuasse. O vento contrário ao barco, irmãos, é aquele que não quer deixar você ir adiante. O vento contrário é aquele que quer interromper a sua jornada, é aquele que quer te empurrar para trás, para você não ir. Esse é o vento contrário. Agora, pastor, é fácil voltar? Sim, é fácil. É só você virar a vela do barco, e esse vento contrário vai levar você lá para a praia de novo. Mas a ordem de Jesus, irmãos, foi essa: olha, se vocês encontrarem algum obstáculo, algum vento, alguma tempestade, alguma dificuldade na sua jornada, vira a vela e volta. Foi isso que Jesus falou, irmãos. É isso que Jesus falou para nós, quando Ele nos chamou para servirmos Ele. É isso que Jesus falou para nós, quando Ele nos chamou para os seus caminhos. Não, Ele disse: se você pega no arado e olha para trás, você não é apto, não precisa nem pegar. Se você quer ser o meu seguidor, renuncie até a si mesmo, senão não tem jeito. A ordem é ir, a ordem é ir adiante, a ordem é focar nele, a ordem é olhar para ele e ir vencendo os dias maus, as tempestades, com a força do seu poder. Jesus, então, Ele é maior do que as nossas dúvidas, Jesus é maior que os nossos medos, Jesus é maior e mais forte que as tempestades que nos assolam. Jesus, irmãos, é mais forte do que a morte. O momento em que Pedro afunda dentro da água, ele deve ter pensado: eu vou morrer, estou afundando no meio de uma tempestade. 28 a 31. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, e manda ir até o Senhor andando sobre as águas. Jesus fala: então venha. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, foi até Jesus, ele estava pertinho de Jesus. E então ele começa a reparar na força do vento. Você conseguiu entender essa frase que acabei de ler? Então ele foi andando até perto de Jesus. Ele foi andando até Jesus. Pedro estava bem próximo de Jesus, bem pertinho do Senhor Jesus. Olhou de perto ali no meio daquelas ondas, daqueles ventos, aquela coisa toda. Pedro está pertinho de Jesus. Eu estou pertinho de Jesus, eu ando com Jesus, todos os dias eu estou lado a lado com o Senhor Jesus. Eu sinto que o Senhor Jesus está perto de mim, tirando as minhas dúvidas, tirando os meus medos e tal. Mas há um momento aqui, nesse texto, que diz: reparando, estando perto do Senhor Jesus, no verso 29, no 30, reparando, porém, na força do vento. Irmãos, o que nós precisamos observar, em que nós devemos focar, ou, vou melhorar, em qual força nós devemos focar na hora da tempestade? Na força da tempestade ou na força daquele que tem poder sobre a tempestade? O texto diz claramente na minha Bíblia: reparando, porém, na força do vento. Aquilo trouxe à mente de Pedro: esse vento está muito forte,
Perdeu Jesus. Para ele, a força do vento ofuscou o brilho e o poder de Jesus. É por isso que ele falou: onde está a sua fé? Você estava pertinho de mim. Estou aqui. Então ele diz, olha o texto, teve medo. Medo de quê, irmãos? De morrer. Pedro estava com medo de morrer. E começando a afundar, ele grita. Ele grita. Agora o foco de Pedro volta. Senhor, salva-me, por favor. E, como sempre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, versículo 31, e prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou. Foi Jesus quem o segurou. É por isso que o texto de Salmos diz: o Senhor conhece os passos do homem bom, e se ele cair, ele não fica, o Senhor pega pela mão e levanta, para socorrer. Segurou Pedro pela mão, puxou e disse: homem de pequena fé, porque você duvidou? Por que essa dúvida? Então os dois agora vão para o barco, ambos subiram para o barco, e quando eles entraram no barco, o vento acabou, o vento cessou. Tudo isso aconteceu no meio da ventania, e quando eles entram no barco, o vento para. O Senhor Jesus mostra que Ele é forte e que tem poder para resgatar, para salvar da morte, do perigo de morte. Os irmãos já ouviram falar no laço de morte? O laço do passarinheiro? Jesus mostra aqui que Ele tem o poder de livrar os seus filhos a quem Ele ama do laço de morte, do laço do passarinheiro. Ele tem poder sobre a morte. As águas representam a morte, e quando prometeu que atravessariam para o outro lado, Ele mostrou que Ele tem o poder de ir para o outro lado da vida e voltar. Ele mostra para os discípulos que aquilo que Ele falou que ia acontecer, que Ele ia morrer e ressuscitar, Ele mostra isso na prática, que Ele tem poder sobre isso, que Ele é o Filho de Deus. E quando Ele entra no barco, repito, a tempestade se acalmou. E aí, irmãos, eu vou dizer como todos os pregadores falam: precisamos ter Jesus no barquinho da nossa vida. Precisamos da presença de Jesus na nossa navegação, porque Ele é mais forte do que tudo e todas as coisas. Amém? Versículo de número 33 para a gente encerrar. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Adoração. Não existe força maior que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O poder de Deus é infinito. A fonte do poder de Deus é inesgotável. Nós somos tão pequenos, tão falhos, tão fracos para entender esse grande poder. O que Ele falou há milhares de anos atrás acontece agora. O que Ele disse através dos profetas aconteceu e está acontecendo. Os discípulos viram a tempestade se acalmar, ficaram maravilhados, glorificaram a Deus. Aquele ambiente que antes era um ambiente de medo, de dúvida, um ambiente de pânico, de incertezas, agora é um ambiente de adoração. Adoraram ao Senhor. É um ambiente de paz, de alegria, de harmonia. Também devemos fazer isso, irmãos, porque Jesus é superior a tudo aquilo que pensamos
que é poderoso para nos afligir. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, nós estamos na Tua casa, na Tua presença, aprendendo um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por este alimento espiritual, que encoraja-nos a continuar caminhando, trilhando os caminhos do Senhor, na certeza de que se levantar tempestades, o Senhor está conosco, não nos desamparará. Dai-nos, ó Deus, uma noite de descanso, de paz, abençoada pelo Senhor na Tua presença, nos leva em paz aos nossos lares, guardado debaixo das mãos do Senhor. Abençoa a Tua igreja, cada família aqui representada, os planos, os projetos desta igreja, estão todos na direção do Senhor, meu Pai. É a nossa oração, agradecidos pela presença do Senhor que nos guarda e nos livra de todo mal, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz.